Rádio Coringão. De torcedor para torcedor. São 20 anos de espera, devoção e muito amor. Cada vitória é uma festa e a derrota um dissabor. Até um simples empate que podia consolar, geralmente é conquistado quando é preciso ganhar. Mas nessas poucas vitórias, algumas sensacionais, a gente esquece de tudo, não desanima jamais. Ai, Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Ai, Corinthians, quando és o vencedor, pobre fica milionário rindo da própria dor. E lá se vão... Boa tarde, nação corintiana. São 16 horas e 7 minutos deste dia 27 de outubro de 2014. Segunda-feira, dia da Lua. De Lua em sua fase nova. E São Jorge, nosso padroeiro, nos guarnece hoje sempre. Aqui quem fala é Felipe Martins Gonçalves e eu estou de volta ao Bunker Corintianista, nossa Rádio Coringão, que pode ser ouvida em todo canto deste nosso mundão. Esse programa está sendo gravado nesta tarde, está indo ao ar ao vivo e vai ao ar novamente numa reprise esta noite a partir das 21 horas. Está recomeçado este nosso velho novo programa. Recomeçamos, portanto, desde 1910. Essa já é a terceira edição, e se alguém não acompanhou as duas anteriores, a primeira sobre periodização, a segunda sobre um pouco da história da humanidade, essa trajetória evidenciada pela incipiente ciência da história humana, informe-se sobre as reprises com o Domingos Salas Varga, nosso bruxo, que opera as reprises. A Rádio Coringão é boa, caros ouvintes, porque se você falar com a gente reprisa. Tudo parte do interesse do ouvinte. Se quiser se comunicar, é só mandar um Twitter. Hoje a gente vai falar, eu quero falar, de patrícios, caros ouvintes. Quem são os patrícios? Bom, para início de conversa, a gente não pode confundir o patrício, do qual falaremos hoje, agora, com aquele que pertence à mesma pátria que alguém. Quando um português, um judeu, um libanês, quando eles se cumprimentam, e quem é daqui da Pauliceia já deve ter visto isso, eles se chamam patrício. Fulano é um patrício, dizem eles. Isso é uma coisa de velho, né? Dos velhos imigrantes. E no máximo, seus filhos, coisa em comum entre os netos já desses imigrantes. Esses netos que já se amalgamaram na sociedade brasileira. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Embora quando a gente fala de Corinthians, a gente está falando de todos os patrícios de todas as pátrias. Esse patrício que falaremos hoje é o paterfamilias da República de Roma. A República é um período histórico denominado assim desde que o último rei de Roma caiu sob os pés desses paterfamilias. Até quando o sobrinho neto de Gaius Julius Caesar tomou o trono de cônsul e subverteu a função de imperator. E para entender o porquê dele se tornar imperador, a gente tem que entender o que é um paterfamilias na República Romana. É tão fundamental para se entender Roma que é tanto o paterfamilias, é tanto o topo da pirâmide social quanto a base da própria sociedade romana. Roma é o quê? Roma é a loba. E a loba adota os seus filhos. Ela amamenta seus filhos. A loba capitolina é isso. Roma é a loba. Ela adotou filhos de todos os lugares do mundo conhecido na época. Para alguns, ela deu leite, alimentou pela teta, e outros ela alimentou pelo reto. O termo pater vem de pagus. Pagus
significa aldeia, na língua antiga, latina, na língua que Roma falava no começo. A reunião das 7 pagos, cada qual em sua colina, à beira do rio Tevere, é o marco da Roma inicial. Os chefes de cada pagos renderam obediência ao rei, ao rex. E alguns anos depois, após alguns reis, acho que 5 ou 6 reis, esses paterfamílias se rebelaram e criaram a república. Os chefes de pagos foram chamados pater, gerando a palavra que a gente transliterou para pai. O pai da família, portanto. Pagos está no radical da palavra pagão. Isso é só um adendo. Mas o que é essa família romana? Essa família romana era constituída de todos aqueles que viviam no domus desse pater familias. E o que vem a ser o domus? O domus foi transliterado para o nosso termo casa. Mas nessa época era muito mais que isso. Domus não é domicílio, simplesmente. Domus é tudo aquilo que o pater domina. Domus é o domínio do pater familias. Famílias é tudo o que está no domus do pater. E o que está sob o domínio do pater? Sua família. Família que são os bens materiais e também imateriais. É a sua esposa, são seus filhos, os esposos de suas filhas, as esposas dos seus filhos, os seus sobrinhos, sobrinhas, seus netos e os seus bisnetos, se ele conseguisse viver até ter um bisneto. Foi isso que restou para nós como sendo família. Certo, caríssimo ouvinte? Mas para o pater familias era isso, mas muito mais que isso. Seu domínio ia além desse núcleo familiar. Seus escravos, as suas terras, suas casas na cidade e no campo, sua colheita, seus jardins, seus deuses lares. Seu patrimônio era o que viria a ser, como a semente que será plantada, e seus deuses, seu chão, seus tetos, e não para por aí. O pater familias era o topo da pirâmide social porque a sociedade era seu domínio. Várias partes da sociedade eram o domínio do Senado romano, que era a reunião dos pater familias. Era a assembleia desses homens honrados, homo donuri, portanto. Mas eles tinham os agregados. Se a sociedade era sua, eles tinham os agregados. Então, os pequenos cidadãos, a plebe, por exemplo, os açougueiros, os camponeses, os comerciantes, e etc., todos deviam ao pater rendimentos de suas empreitadas, de seus negócios, que estavam sob a mão do pater, submano. Submano, e o contrário disso, de submano, é emancipação. Quer dizer, você se livrar da mão do pater. Raríssimo era alguém ser emancipado. O filho, só se fosse num caso extraordinário. O escravo, então, só no dia da morte do pater. Se estivesse escrito no seu testamento, juramentado no Senado. Todas essas pessoas sob o domínio do pater são incapazes. Os filhos, homens menores de idade, as filhas em qualquer idade, a esposa, os escravos, todos esses submano, sob a mão do pater, eles juridicamente nada podiam. O filho maior de idade passa a viver, quer dizer, quando ele fica maior de idade, ele passa a viver sob as asas do pai. E isso sempre gerou, na Roma republicana, situações constrangedoras. Como, por exemplo, patricídio, para que esse filho pudesse assumir o poder do domus. O patrício podia ter seus preferidos.
esses incapazes que seriam tutelados até o fim de seus dias. Podia ser um cidadão que tivesse um pacto, um escravo, inclusive, mas normalmente era alguém no núcleo familiar. Gaius Iulius César Otávios, o primeiro imperador e criador do Império Romano, que decretou a morte da República através da própria República, era o preferido de Gaius Iulius César, o conquistador da Gália. O maior patrício da história da República. Maior por quê? Porque ele foi herdeiro de uma família, os Juliae, que já eram bastante ricos e disputavam poder com as outras famílias, os Juniae, os Cato, os Cípio, enfim. Chegou um momento na história da República que Roma concentrava uma população muito maior do que ela podia alimentar. Por isso, as conquistas nessas épocas. Depois do ataque dos gauleses, em 390 a.C., os patrícios se reergueram baseados no ataque e na conquista dessas regiões a norte e a sul da Península Itálica. E chegavam a Gália além dos Alpes, a Cisalpina. Depois chegaram a Grécia, a Síria e, na época do Júlio, todas as Gálias e também a Bretanha. Mas isso é uma outra história. Com o Império de Augusto, Roma passou a dominar o mundo conhecido definitivamente. O Império criava paterfamílias nas províncias conquistadas. Quem já leu Asterix vê lá que tinha os galo-romanos, né? Os chefes gauleses que eram rendidos aos romanos. É disso que a gente está falando aqui. Em cada região, então, esse paterfamílias assumia um caráter condizente ao que existia já de domínio na região em questão. Pouco mudava, porém, em cada uma dessas regiões, porque ao contrário do Oriente Próximo, da chamada Ásia, o chamado Ocidente era ocupado pelo que se chamou de indo-europeus. Os helênicos, os romanos, os celtas, os germânicos, todos eles são, portanto, de uma mesma linhagem cultural, segundo as evidências linguísticas, que nos provam e demonstram muitas coisas. Toda a sociedade indo-europeia está dividida entre os que trabalham, os que guerreiam e os que rezam. Em Roma, a plebe trabalhava, o patrício guerreava e a reza, a religião, estava sob o domínio do Senado. Todo o templo rendia tributos ao grande templo que era o Senado romano. E ali no Senado havia a figura do pontífice, pontifex, que sacramentava, sob os auspícios de Jupiter Optimus Maximus, toda a decisão que se tomasse ali naquela assembleia. E toda a assembleia, portanto, era sacramentada pela figura do sacerdote, o Pontifex Maximus. O Pontifex Maximus tinha poder religioso, portanto, sobre os paterfamílias. Mais tarde, após muitos imperadores, alguns insanos, outros muito sonhadores enquanto eram insanos, o império sucumbe aos ataques estrangeiros. Ataques de visigodos, ostrogodos, todos esses indo-europeus. Foi relativamente tranquilo, então, transferir esse poder religioso do pontífex do Senado para a nova igreja que nascia no seio do próprio Senado. Os cristãos primitivos perdiam espaço. Seus sacerdotes, ainda muito semelhantes aos rabinos judeus, eles passaram a ser pater, mas da família de Cristo, sob o sacramento do pontífex, que se tornou papa. Então, pater virou padre. Mas os guerreiros se tornaram a nobreza, e em cada região do império desfacelado, essa nobreza assumiu roupagem que dependia do povo que conquistou e do quanto o pontífex estivesse presente, sob a égide da igreja. E assim se iniciou, aos poucos, a grande era medieval. Uma das épocas que, na minha opinião, é a mais saborosa de se estudar, justamente porque depois ela vai ser taxada de obscura. E porque eu tenho também a impressão clara de que quem taxou a medievalidade de obscura é justamente um obscuro, uma obscuridade que a gente vive hoje,
e que se transmutou nesse capitalismo selvagem. O domínio do antigo patrício transferido para o do grande burguês através da nobreza. Muita gente vê nisso um avanço. Minha humilde opinião é de que isso é uma grande tragédia. Mas não avancemos muito por enquanto aqui, porque esse assunto dá muito pano para manga para muitos programas. E o nosso Corinthians? Bem, em 1910, ele era uma Pagos, uma aldeia, com uma assembleia, de gente que se conhecia e se falava. O pater veio de Pagos, aldeia no latim primitivo. Colus, de onde vem colônia, colheita, era a grande área adjacente ao Pagos, a aldeia. É o domínio de um pater. Quem não é pater e pertence à aldeia está sob o domínio do pater, é um pago, pagão. Estas são algumas etimologias importantes para a gente entrar no universo romano que está em nós, passados 2 milênios e mais que isso. O Corinthians, caros ouvintes, em 1910 era uma aldeia irredutível, de bravos. São os tempos de Alexandre Magnani, um presidente que conseguia habilmente resolver as contendas nas assembleias, como um bom cônsul romano. Num senado que era constituído por vizinhos, por gente vizinha. Era uma verdadeira aldeia resistente, portanto. É por causa disso que o Corinthians se firmou e conseguiu atravessar um século de existência. A nossa poção mágica é algo muito simples, mas tão complexo que é inexplicável por palavras. Nossa poção mágica é o corintianismo. Esse corintianismo ganhou a vaga para a Liga de Madame na raça, mesmo depois de ter sido passada uma rasteira e mais outra rasteira, para que o Corinthians fosse por 2 vezes campeão invicto da Liga da Madame. A Madame fugiu dessa liga e passou a chamar pejorativamente de Liga Pobre. Foi já em 1913 que o preconceito chegou ao Corinthians definitivamente. E está aqui até hoje. Éramos o clube dos operários, e isso ainda não era epíteto. Foi por causa do corintianismo, essa poção mágica, que transforma o veneno em antídoto, que hoje podemos bradar esse maloqueiro graças a Deus. Foi tudo isso que o grande Alexandre Magnani administrou. Na primeira década ainda vivemos uma alternância de presidentes, como sendo um enfraquecimento dessa estrutura da aldeia. Foi preciso um Guido Giacominelli, que era presidente e técnico de futebol do Timão, para que uma espécie de república fosse posta à ativa. Nesse período, décadas de 20 e 30, o corintiano se fartou de comemorar. Com uma espécie de invasão bárbara, ao contrário, o êxodo para a Itália fascista de Benito Mussolini, a nossa república, outrora aldeia, passou por uma crise fundamental. Foi preciso rearranjar a estrutura, e nessa época já estávamos sediados no Parque São Jorge Sagrado há algum tempo. A gente já tinha um chão. E com outra espécie de invasão bárbara, a chegada dos migrantes de regiões do nosso Brasil, que se juntaram às invasões bárbaras, sempre entre aspas aqui, caros ouvintes, pois é só uma analogia, dos imigrantes dos outros países, o Corinthians aglutinou uma massa tal qual Roma. Tivemos grandes cônsules, como Alfredo Inácio Trindade, e péssimos imperadores, como Vadielu. Mas foi Mateus quem segurou a barra como grande patrício romano, tal qual Júlio César. E então, como quem pudesse, veio do Alibe, suas parcerias aos moldes do que havia de obscuro na nobreza da medievalidade. Por exemplo, as alianças que a família Habsburgo aprontou, que os Tudor aprontaram. Foi essa coisa que deu origem às ideias liberais do chamado Iluminismo.
em movimentos pequeno-burgueses, se aproveitando das revoltas contra essa nobreza, houve uma espécie de movimento fora nobreza igual ao fora do Alibe, que inauguraram uma nova era, a do capitalismo selvagem e da exclusão pelo bolso e expropriação de terras. Somos expropriados da arquibancada. Portanto, a gente vive uma coisa muito semelhante a isso no Corinthians hoje. O coroné dos grotões brasileiros, o burguesão das cidades brasileiras, emprestou do patrício romano só o que ele tinha de pior. Só o topo da pirâmide, e não a base da sociedade. Não é um poder que emana mais o que se impõe, apenas economicamente. O domus do Corinthians hoje é grandemente ampliado em comparação com a velha aldeia de 1910. Mas isso não nos faz mais embebidos pela poção mágica que é o corintianismo, caros ouvintes. Aliás, muito pelo contrário. Arrisco dizer aqui que estamos perdendo a receita da poção do velho druida. Que Antônio Pereira nos guarneça, o primeiro chefe da aldeia, quando era só um bando. Nem aldeia era ainda. Quando era ainda um bando, que não tinha uma ata assinada, não tinha nem chapéu para recolher os tostõezinhos, os trocadinhos daquele povo do Bom Retiro de 1910, aquele povo das oficinas, das fábricas, aquele povo que era mascate, que era balconista de lojinha, naquela Pauliceia de 1910, que via gente do mundo inteiro chegar aqui. Antônio Pereira era um pintor de parede, era um filho de português, igual o Manuel e o César Nunes. Antônio era o centro das ações, se não o próprio cabeça daquele bando, que reunia os italianinhos, os espanholitos e naturalmente os negros. Aliás, essa é uma questão que sempre se pensa sobre a gênese do Corinthians. Onde é que estão os negros no memorial? Nos primeiros times, a gente não vê nenhuma foto com negros. Mas eles estavam lá. Davi é a prova disso. As lavadeiras da Várzea do Carmo, que lavaram os primeiros uniformes. Mas, caros ouvintes, em 1910, nessa sociedade brasileira, negro não tinha vez. Eles não poderiam dar tantos tostões quanto o próprio Antônio Pereira, que não era rico, nem nada, mas que tinha um emprego. Negro não tinha emprego na sociedade brasileira de 1910. Fazia só 22 anos que a escravidão tinha sido abolida. E isso é um assunto para um programa futuro. Fato é que a receita para a poção mágica do velho Antônio Pereira é, em si, o próprio corintianismo. É a poção mágica que a gente evoca da própria alma. A gente evoca isso da alma. Sempre que a humanidade sentiu necessidade, ela gritou Corinthians e foi para a luta. Os nossos primos gorilas, chimpanzés, fazem isso. E todos os nossos ancestrais faziam. Corinthians, caros ouvintes. É essa a nossa simples poção mágica. E é nisso que somos irredutíveis. Para dar início à finalização do programa de hoje, aquele empate no templo sagrado, e a gente ouviu muito dizer nessa imprensa tendenciosa, e muitos de nós repetiram isso. Essa imprensa antidesportiva coloca as palavras na boca das pessoas, que seria o último ali no templo sagrado. Ora, foi um empate à la Corinthians. E não vai ser o último, Corinthians e Parmeira, ali no templo sagrado, de jeito nenhum. Nesse jogo, o Petros perdeu um gol na cara, logo no começo. Eu arrisco dizer aqui que se tivesse saído, a chiqueiragem ia para cima do time do Mano, que se mostra a cada dia um técnico que não sabe o que faz, para dizer o mínimo. E o jogo não teria sido tão Corinthians quanto foi. Quem não lembrou de alguma velha figura corintianista da própria vida naqueles últimos 15 minutos de jogo? Quem não pediu encarecidamente para São Jorge que aquele jogo não pode perder de jeito nenhum? Não deixa nós perder para porcada, nunca, meu São Jorge padroeiro, que nos guarnece hoje e sempre.
empatamos com a porcada. No final das contas foi um resultado bom, né? Por último, essa mesma gente que mandou a dona Dilma do PT tomar no cu na abertura da Copa do Mundo, em plena casa corintiana invadida por engomadinhos e madaminhas, passou uma vergonha nesse domingo. Muito obrigado, povo carioca, principalmente o povo mineiro, que derrotou o representante da vez dessa gente, que se mostrou numa nazi-democracia no território que ele achava que ganhava, mas muito mais, principalmente, o povo nordestino que deu um banho. E lá eles podem tomar banho. Essa gente engomadinha não gosta de saber que o sertanejo hoje não tem mais fome. Caros ouvintes, a gente não sabe o que é ter fome no corpo. A gente pode até saber o que é passar fome, mas a gente não sabe o que é ter fome. Essa gente não imagina que existiu nesses 500 anos de Brasil uma mãe que parece um nenê nascido quase morto. Ou que ela própria perderia a vida porque 100, 200 mililitros de sangue do seu corpo tinham ido embora. E ela não poderia resistir porque a subnutrição da fome acomete. Milhões de seres humanos passaram a vida, muitas vezes uma vida de alguns dias, alguns poucos meses, com fome celular. A gente não faz ideia do que é ter fome celular. A mudança verdadeira está em curso e ela ganhou nesse domingo. Na verdade, ela empatou, que nem o Corinthians sobre o porco no sábado, mas ela ganhou, que nem o Corinthians nesse sábado. Que São Jorge nos guarneça hoje e sempre. Viva o Corinthians nosso de cada dia. Chega ao fim mais uma transmissão da Rádio Coringão. Mas fiquem ligados que vem muito mais por aí. Rádio Coringão, de torcedor para torcedor. Rádio Coringão, de torcedor para torcedor.